Primeiramente, eu quero desejar um Feliz Natal a todos os plantonistas que estão aí acompanhando o canal. Se você é fora Bolsonaro, eu quero te desejar um Feliz Natal. E se você está um pouco desanimado, falando, nossa, Thiago, mas as coisas não melhoram no Brasil, ainda temos esse desgoverno assassino, esse pesadelo tá longe de acabar, eu falo, calma, muita calma. Vamos fazer um exercício de voltar ao tempo. No dia 1º de janeiro de 2019, quando esse maldito assumiu a presidência, eu lembro que as pessoas, pelo menos os progressistas, as pessoas de esquerda, as pessoas que não foram enganadas por ele, estavam extremamente desanimadas. Por quê? Qual era o panorama ali naquela situação em 2019? No comecinho do ano, era o seguinte: Bolsonaro tinha apoio da grande mídia, tinha apoio de todo o empresariado, tinha apoio de todo o Centrão, e quando eu digo todo o Centrão, era do pessoal do Rodrigo Maia, o pessoal do Temer, o pessoal do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, todos eles estavam com o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão. E aí o que aconteceu? O próprio governo Bolsonaro, a gente tem sorte, viu? Muita sorte, que o próprio governo Bolsonaro é burro, eles são muito, muito burros. O que eles fizeram? Eles destruíram todas as pontes que eles tinham. Primeiro com o Rodrigo Maia, com o pessoal do Centrão, aí depois eles começaram a brigar com o pessoal do mercado financeiro, depois começaram a brigar e a atacar a Rede Globo, e mesmo assim, a grande mídia e as elites do Brasil continuaram, a elite financeira no caso, continuaram apoiando o governo Bolsonaro por um bom tempo. Até na maneira em que eles não apoiam mais, eles ainda continuam apoiando em algumas ações. Ok, porém, o tempo passou e agora o Bolsonaro está completamente encurralado. É essa a situação de Bolsonaro. Ele está completamente encurralado pela situação que é a seguinte: ele tem uma rejeição altíssima, a aprovação dele é baixíssima e ele está completamente enquadrado pelo Centrão. O Centrão não é mais bolsonarista, eles não estão mais com o Bolsonaro, eles estão com o governo. E quando eu digo com o governo, eu quero dizer o seguinte: eles não estão com a pessoa Jair Bolsonaro, podia ser qualquer outro ali. Eles estariam com o governo porque eles estão roubando como nunca roubaram na história. Bolsonaro leva a parte dele, porém o plano do Bolsonaro é tentar se reeleger em 2022 para não ir preso. Que ele sabe que ele não sendo eleito, a chance dele ir preso é gigantesca, de 99,9%. Ele será preso por 1, por 2, por 10, por um ou mais dos crimes que ele cometeu. Então, coisa ficará ruim para ele e para os filhos dele. E aí, veja bem, o Bolsonaro está em negociações com o Centrão para 2022. Ele recebeu uma péssima notícia de Natal. Tenho certeza que hoje não vai ter vídeo do Bolsonaro dançando no iate. Em pleno Natal, o Bolsonaro não vai estar nem um pouquinho feliz. O Bolsonaro teve conversas com caciques do Centrão que está com ele aí, eu tô falando do Partido Progressista, o PL, que é o novo partido dele, republicanos e alguns outros ali da base, que disseram: ó, Bolsonaro, a gente vai escolher o seu vice e você vai ter que aceitar quem será o seu vice. E o Bolsonaro diz: não quero que escolham o meu vice, quem escolhe o meu vice sou eu, e eu quero um militar como vice. E aí ele recebeu a pior notícia de Natal que ele poderia ter recebido, que foi: o pessoal do Centrão falou: ó, vai ter uma debandada em março, prepara, Bolsonaro, você será traído por todos em março, a não ser que a sua popularidade dispare. E hoje a popularidade do Bolsonaro nas pesquisas está entre 19% e 21%, a aprovação dele. Se não chegar a uns 30%, 35% em março, eu vou falar, pô, Bolsonaro tem aí alguns dias de dezembro, uma semana de dezembro, tem janeiro e fevereiro, aí começa março. Então ele tem 2 meses e meio no máximo, aí até comecinho de março, primeira, segunda semana de março. Para ele sair de 19% para 35% de aprovação, vou falar, é impossível. Se ele não conseguir isso, essa tarefa impossível, o Centrão já avisou, estaremos quase todos pulando do barco e você não tente nem pensar em escolher o seu vice. Só escolhe vice um presidente que é bem aprovado. E você, Bolsonaro, não é bem aprovado. Olha só o tamanho do problema que o Bolsonaro arrumou. Por quê? Ele tá apavorado com a escolha do vice, porque o Bolsonaro, ele aprendeu uma coisa, assim, ele aprendeu a duras penas durante o mandato dele, que é o seguinte: ele só não sofreu impeachment porque boa parte dos deputados e dos senadores, da classe política, tem medo de colocar abaixo um presidente e aí o seu vice é um militar, é um general. Porque se esse general, ele assume o poder, a gente sabe que os militares, quando estão no poder, eles são 100 vezes piores do que já são quando não estão no poder. E dá uma louca nele, a gente deixa de ser um país democrático e pode descambar numa ditadura. Então, muitos deputados pensavam, é por isso que nunca tinha aquela maioria de 2/3 para pautar o impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Maia bem que tentava e não conseguia, porque ele sabia, se eu pautar o Bolsonaro sai mais forte, porque não vai ter 2/3, porque os deputados têm medo de
impeachment o Bolsonaro, ou seja, derrubar o Bolsonaro, e aí vem um militar, um general, que aí ninguém sabe o que esperar dele. E aí para derrubar o general fica quase impossível. Aí o Bolsonaro aprendeu isso durante o mandato, e ele percebendo isso, ele disse, ó, o meu vice tem que ser um militar. Eu não vou colocar um vice que é alguém da classe política, porque se eu ganho a eleição, em 2023 continua o meu governo, a primeira coisinha que eu fizer, vocês pautam o impeachment e aí todo o centrão se une para me tirar. Eu não vou cair nessa. A Dilma caiu, eu não caio. No caso, a Dilma caiu porque a Dilma brigava com todo mundo e o Lula. Ela brigava, a Dilma não tem paciência para político ladrão. Então ela brigava com todo mundo e o Lula tava viajando, ele deu palestras em muitos lugares do mundo, ele queria deixar a Dilma ter um governo independente para não falarem que ele interferia. Com o fato do Lula estar à distância, não tinha alguém para apaziguar os ânimos, descambou no golpe ali. Quando o Lula voltou já era tarde demais, já a Lava Jato já tinha pego tudo, aparelhado todo o poder judiciário, inclusive o Gilmar Mendes, que hoje é anti-lavajatista, estava com a Lava Jato na época, era tudo para derrubar o PT, o grande acordo nacional com o Supremo, com os militares, com a grande mídia, com os banqueiros, com tudo, e teve o golpe. O Bolsonaro já pensou, ó, no meu caso não precisa de tanto assim, já tem a população contra, que é pior ainda. E aí não vai ter o que fazer, a gente está na pior crise da história, o Bolsonaro cai, entra alguém da classe política, ele não vai ter o que fazer, ele acaba preso. Então o Bolsonaro pensa, o meu escudo é ter um militar. Ele chegou essa semana, já em Guarujá, ele passa sempre o final do ano em Guarujá, litoral de São Paulo, ele disse, ó, meu vice tem que ser um militar, pode ser até um Mourão. É a primeira vez que o Bolsonaro cogita ter um Mourão como vice. Que ele pensou, deu certo, não me derrubaram por causa do Mourão, pode ser ele também, se ninguém quiser o Braga Neto. Porém, ele foi avisado em plena véspera de Natal que não, você não escolherá o seu vice. Estão tentando agora colocar a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que é muito ligada ao pessoal do Centrão, foram eles que a escolheram, mas a prioridade do Centrão é colocar alguém que está no Centrão, alguém que seja deputado ou senador do próprio Centrão. Se for um senador, será um senador que foi eleito em 2018. Por quê, Thiago? Porque senadores ficam 8 anos, e aí no meio do mandato, se ele concorre à presidência ou a um governo estadual e perde, ele continua sendo senador e não fica sem mandato. Se for um deputado, ele concorre sendo vice na chapa do Bolsonaro e o Bolsonaro perde, o deputado fica sem mandato. Eu vou falar uma coisa pra você, político profissional, olha, o cara prefere chutar a cruz do que ficar sem mandato, que pra ele, ficar sem mandato não. Então, esse pessoal do Centrão, ainda mais que é político profissional e tá lá só pra roubar, ficar sem cargo eles não vão ficar. Então tem alguns nomes à disposição do Bolsonaro e já falaram, ou você faz esse milagre aí, ó, que pra eles seria um milagre pra gente, uma desgraça, que é chegar a sua popularidade a 35% mais ou menos. Em março, em 2 meses e uma semana, 2 meses e meio aí no máximo, ou vai ter uma debandada muito grande e você vai ser obrigado a aceitar o nosso vice, senão a gente debanda 100% e você não terá apoio de absolutamente ninguém para chegar até o final do seu mandato. Então o Bolsonaro recebeu essa péssima notícia. Enquanto ele recebe essa péssima notícia, o pessoal do Centrão também avisou, e isso saiu em várias partes da mídia ontem e está saindo hoje também, que eles pararam de aconselhar o Bolsonaro. Você percebeu que o Bolsonaro, a partir do dia 9 de setembro, quando ele ligou chorando por Alexandre de Moraes, ele meio que parou de fazer polêmica, ele falou, não, eu vou calar a boca. Ele calou a boca, tentou parar de polemizar e tudo mais. E faz 2, 3 semanas ele voltou com o negócio da vacinação infantil, com alguns outros temas, passaporte da vacina. O Bolsonaro voltou, ele voltou a mentir na mídia, falar abobrinha todos os dias, ele tinha parado um pouco. Lembra disso? Por quê? Porque quando foi o negócio do passaporte da vacinação, alguns caciques do Centrão tentaram aconselhar o Bolsonaro e ele não ouviu. Quando ele não ouviu, o Centrão se reuniu e aí, de posse das pesquisas, que são as mesmas pesquisas que a gente viu nessa semana passada, essas pesquisas que mostravam o Lula ganhando no primeiro turno em todas as pesquisas, e o Bolsonaro ali sem chance nenhuma, perdendo no segundo turno, até do Dória ele perde no segundo turno. O único que o Bolsonaro ganhava no segundo turno era o do Dória. Agora até do Dória ele perde. Aí, de posse dessas pesquisas, e vamos lembrar que o pessoal do Centrão, os donos de partidos, têm pesquisas internas. E essas pesquisas internas são até mais atualizadas, que eles fazem tracking. Tracking é o seguinte, é uma pesquisa feita por telefone, que é feita toda semana. Então, às vezes até 2 vezes por semana, dependendo do tracking. E aí o que acontece? Eles não analisam os números, eles analisam a tendência, ó, tendência de alta, tendência de queda. E eles perceberam que a popularidade do Bolsonaro está em tendência de queda forte e não para a queda do Bolsonaro. Mas vamos ver o que o Bolsonaro vai inventar para fingir que ele não está triste. Porque a notícia que ele recebeu
foi desastrosa para ele. Agora, ver os próximos passos, eu desejo para você um Feliz Natal e se tiver alguma novidade, eu volto aqui daqui umas horas. É isso e, novamente, Feliz Natal a você, a todos e deixe seu comentário aí. Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal.